minha tutora é a professora Ioná. Essa apresentação que eu estou utilizando aqui, ela foi adaptada, foi uma apresentação que foi cedida pela comissão da CIP de Florianópolis, em parceria com a Thelma Ribeiro Garcia, que é uma das idealizadoras da CIP aqui no Brasil, uma das pesquisadoras, né? A sistematização de assistência de enfermagem organiza o trabalho profissional quanto a método, pessoal, instrumentos, tornando possível a operacionalização do processo em enfermagem. O processo de enfermagem é o conjunto das ações sistemáticas e interrelacionadas que se executam por meio de um determinado modo de fazer e segundo um determinado modo de pensar, em face às necessidades humanas e sociais da pessoa, família ou coletividade humana, em um dado momento do processo de saúde e doença que demandam o cuidado profissional de enfermagem. Aí vou falar um pouquinho sobre os sistemas de classificação. São tecnologias que fornecem uma linguagem padronizada a ser utilizada para o apoio ao processo e tomada de decisão e avaliação envolvido no raciocínio e julgamento acerca das respostas humanas aos problemas de saúde ou aos processos vitais. No raciocínio e julgamento acerca das necessidades de cuidado e dos resultados esperados, alcançados, influenciados pelas intervenções de enfermagem e para a documentação da prática profissional. Essas são algumas das funções das taxonomias de enfermagem, né? Algumas, assim, que a gente conhece, que a gente tem mais contato, é a NANDA, NIC/NOC, a CIP. No final da década de 80, a enfermagem já contava com vários sistemas de classificação voltados a alguma fase do processo de enfermagem, mas ainda se percebia a necessidade de um sistema baseado em uma linguagem que fosse unificada e partilhada num âmbito mundial, cujos componentes expressassem os elementos da prática de enfermagem, diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem. Então, falando mais sobre a CIP. Em 1989, vou fazer um recorte histórico da CIP, né? Não vou falar de tudo, senão a apresentação vai ficar muito extensa, eu fiz um resuminho, para a gente entender como se deu a evolução da CIP. Eu acho que em momento algum eu falei que a CIP significa Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem. Desculpa, eu devia ter falado isso no início. Então, em 1989, aconteceu a aprovação da resolução do Conselho Nacional de Representantes do Conselho Internacional de Enfermeiros para o desenvolvimento da CIP. Em 1991, 2 anos depois, aconteceu a realização de pesquisa para a identificação de sistemas de classificação em enfermagem em uso ou em desenvolvimento no âmbito mundial. Em 96, ocorreu a primeira publicação da CIP, que se chamava versão alfa. Em 99, ocorreu a segunda versão, chamada de versão beta. Em 2001, surgiu a beta 2. Em 2005, a versão 1.0. E em 2008 foi um marco importante para a CIP, porque aconteceu a inclusão da CIP, que foi a versão 1.1, na família de classificações internacionais da Organização Mundial da Saúde. E de 2008 para cá, então, acontece um novo lançamento da CIP a cada biênio. A CIP, então, é um instrumento de informação que está sendo desenvolvido com os objetivos de estabelecer uma linguagem comum, unificada para a prática de enfermagem, e essa proposta, ela é mundial, né? Ela é construída, assim, em âmbito mundial. Existem comitês em vários continentes que trabalham para a formulação da CIP. Ela está em constante transformação, não é uma taxonomia fechada. Ela tem uma certa... Antes acontecia mais, né, uma certa instabilidade na forma como ela era produzida, mas hoje essa instabilidade já está resolvida, só que continua mudando a cada 2 anos por causa desses comitês que existem no mundo inteiro para trabalhar
a transformação da CIP. Ela representa conceitos usados na prática, descreve os cuidados de enfermagem prestados às pessoas, indivíduos, famílias, comunidade no âmbito mundial. Aqui está uma imagem, né, dos lugares no mundo onde existem esses comitês de pesquisa para a CIP, né, são centros de pesquisa para o desenvolvimento da CIP, acreditados pelo Conselho Internacional de Enfermagem. Atualmente, há 15 centros para pesquisa e desenvolvimento da CIP, acreditados pelo CIE, distribuídos no mundo inteiro. A CIP, então, ela é uma terminologia padronizada, ampla, complexa, que representa o domínio da prática de enfermagem no âmbito mundial, e ela se converte numa tecnologia de informação que proporciona a coleta, o armazenamento e a análise de dados de enfermagem em uma variedade de cenários, linguagens e regiões geográficas no âmbito mundial. Então, a terminologia padronizada convertida na tecnologia de informação contribui para que a prática dos profissionais de enfermagem seja eficaz e, sobretudo, se torne visível no conjunto de dados sobre a saúde e reconhecida pela sociedade. Algumas ações de enfermagem e a CIP, né? Compreendendo uma relação de termos utilizados na prática de enfermagem, organizados por 7 eixos, que podem ser combinados para formar enunciados de diagnóstico de enfermagem, resultado de enfermagem e intervenção. Entendendo que o diagnóstico e o resultado da intervenção fazem parte do processo da sistematização e assistência da enfermagem, então a CIP entra como uma taxonomia para ajudar na padronização dos termos que serão usados para construir esses 3 pontos. A CIP trabalha com um modelo de 7 eixos, atualmente, né? Então, os eixos são determinados como foco, que é a área de atenção e relevância para a enfermagem. Aí o foco eu posso citar como exemplo dor, eliminação, expectativa de vida. Julgamento, que é a opinião clínica ou determinação relacionada ao foco, né? E aí pode ser um risco, um aumentado, interrompido, melhorado. Os meios, que são a maneira ou método de executar uma intervenção. Aí, como meios, a gente pode citar uma bandagem, um catéter urinário. A ação é outro eixo, né? Que é o processo intencional aplicado e desempenhado por um cliente. Como ação, a gente pode citar alguns verbos, né? Promover, encorajar, entrevistar, avaliar. O tempo é um momento, período, instante, intervalo ou duração de uma ocorrência. Aí, como tempo, a gente pode colocar os termos admissão, período pré-natal, intermitente. Eu estou citando alguns dos exemplos, assim, né? Mas o livro é bem amplo e existem vários termos dentro de cada eixo. A localização também é outro eixo, que é a orientação anatômica ou espacial de um diagnóstico ou intervenção. Aí, como localização, a gente pode citar de exemplo anterior, cavidade torácica. Também, se a gente está se referindo a espaço, né, pode ser creche, hospital. E aí, o último eixo é o cliente. Daí é o sujeito a quem o diagnóstico se refere, né? E aí, como cliente, também tem vários termos, né? Aí, como exemplo, eu posso citar aqui criança, pai, família, comunidade. Então, a gente pode usar esses 7 eixos para conseguir criar um diagnóstico. Para criar um diagnóstico de enfermagem, eu preciso obrigatoriamente ter, no mínimo, um foco e um julgamento. Os outros termos, o meio, ação, tempo, local ou cliente, não são obrigatórios. Eu posso usar também, mas o que é obrigatório para criar o diagnóstico é foco e julgamento. Aí aqui eu trouxe um exemplo de diagnóstico para mostrar para vocês, para ficar mais fácil para visualizar. Amamentação inadequada. A amamentação é o meu foco e o inadequado é o meu julgamento, né? Aí aqui também coloquei só para reforçar que você pode incluir qualquer eixo para complementar a formulação de diagnóstico ou resultado, menos o eixo ação. O eixo ação, ele é mais utilizado para os resultados de enfermagem e para as intervenções. E nunca esquecer que os eixos foco e julgamento são obrigatórios.
Aí aqui eu trouxe mais um exemplo de diagnóstico, né? Dor lombar moderada. A dor é o nosso foco, moderada é o nosso eixo julgamento e lombar é a localização. Aí aqui a gente está usando 3 eixos para montar um diagnóstico. Falando um pouquinho agora sobre as intervenções, que também a gente pode usar a CIP para fazer as intervenções de enfermagem. Para intervenção, a gente precisa, então, obrigatoriamente, uma ação. E os outros focos são complementares. Só que na intervenção de enfermagem, a gente não vai usar julgamento. Não pode. Trouxe também exemplos aqui para mostrar para vocês. Aí, como intervenção, por exemplo, a gente falou lá antes da amamentação inadequada, né? Aí eu poderia citar como intervenção avaliar dor no mamilo. Avaliar é a ação, o foco é a dor e a localização é o mamilo. Então, a gente usou 3 eixos para montar essa intervenção. E também tem mais 2 exemplos de intervenção. Estimular aumento de ingesta de líquidos. Então, estimular vem do eixo ação, aumento de ingesta de líquidos vem do eixo foco. Orientar cliente acerca dos efeitos colaterais devido ao regime terapêutico. Então, orientar a gente retirou do eixo ação, o cliente é do eixo cliente e efeito colateral do regime terapêutico é o foco. A gente pode acrescentar algumas palavras para montar o diagnóstico ou a intervenção. A gente tem essa liberdade na CIP. Aqui está as referências a referência que eu usei, como eu tinha falado para vocês, foi uma apresentação cedida pela comissão da CIP de Florianópolis, e eu disponibilizei aqui também o acesso à CIP. Se alguém tiver interesse em entrar, dar uma pesquisada, é bem interessante. E hoje, fazia um tempinho já que eu não entrava nessa página, hoje eu entrei e vi que... Eu vou fechar a apresentação, tá? Eu vi que a versão que eu tenho da CIP é a de 2017. E aí hoje eu vi que nós temos uma outra versão, que é a de 2018. Essa aqui é a que eu tenho, mas a versão nova é de 2019, desculpa. Vocês lembram que eu falei, né, que a cada 2 anos ela é reformulada, né? Já existe uma atualização da CIP novamente, e pelo que eu vi não mudou muito. Eles acrescentaram mais termos dentro dos eixos, mas não mudou a proposta de trabalho dela. Eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar, fiquem à vontade. Ô, Renata, eu acho que tu deve clicar em parar a apresentação, aí tu consegue interagir com nós. Né? Deu? Sim. Vocês estão fazendo diagnósticos de enfermagem nos locais onde vocês estão na residência? Eu faço. Além da Renata? Eu em alguns casos também. Oi? Eu em alguns casos também. Mas eu estava utilizando... Desculpa. Eu estava utilizando o Nanda, o CIP, eu não tenho aproximações com a CIP. Até eu fiquei com uma dúvida, Renata, se você vai me informar, por que eu não posso utilizar como intervenção o eixo-julgamento? Ô, Diego, teu som tá ruim, por que tu não pode utilizar como intervenção o eixo? Julgamento. 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 Por que eu não posso utilizar o julgamento? O eixo julgamento, tanto na Nanda como na CIP, ele é aquele eixo que diz se tá bom ou ruim, né? Falando de uma forma assim bem simples, ou seja, se é melhorado, se é piorado, se é amamentação ineficaz ou eficaz, né? Então, quando tu vais fazer uma ação de intervenção, tu não coloca o julgamento, né? Tu coloca, sim, um verbo de ação. Por isso que o eixo ação não é utilizado no diagnóstico, assim como o eixo julgamento não é utilizado na intervenção, tá? Porque na intervenção, tu não vai julgar se tá bom ou ruim, tu vais fazer a intervenção.
aquela intervenção que vai começar com o verbo no infinitivo, tal, né, dependendo da situação, como ela colocou ali do mamilo, que era a amamentação ineficaz, e o exemplo de intervenção era, Renata, que tinha ali o eixo ação Avaliar dor em mamilo. avaliar dor no mamilo. Então, a gente não coloca avaliar dor melhorada ou piorada no mamilo. Não cabe o eixo julgamento na ação, na intervenção, tá? Assim como não cabe o eixo ação no diagnóstico, porque quando a gente fala em amamentação ineficaz, a gente não fala em fazer ou estar com a amamentação ineficaz, né, que seria mais do eixo ação. É muito interessante a gente discutir também um pouco sobre CIP, a gente geralmente fala mais sobre Nanda, né, e eu sou bem suspeita para falar, e é muito bom que a Renata esteja assim, que nós estejamos na residência discutindo a CIP, desde o início a Renata trouxe essa vontade de discutir e de comparar a CIP e a Nanda. Tem questões que a gente pode perceber mais práticas na CIP e tem questões mais maduras na Nanda, né? A Nanda, ela é da Associação Norte-Americana e ela tem mais tempo do que a CIP e ela já se estabilizou mais do que a CIP, né? A CIP agora, nos últimos anos, nessa última década, na verdade, é que ela está se estabilizando mais e ficando mais tempo com uma versão, porque até então a CIP mudava a versão quase que anualmente, e isso também traz um pouco de maior insegurança, né? Mas é uma taxonomia muito interessante, porque não traz somente o diagnóstico, traz também as intervenções, e ela é uma taxonomia também muito interessante, porque ela dá uma abertura maior para a gente fazer os diagnósticos, juntando os mais diferentes eixos. Então, entrando também naquele site ali, naquele link que a Renata colocou, ela pode disponibilizar para vocês também, a gente pode olhar todos esses eixos e também ir verificando como que monta o diagnóstico, né? A grande sacada da CIP é montar as listas de diagnóstico. Então, vocês, por exemplo, que estão em atendimento, acredito que a maioria, alguns falaram que estão utilizando, e eu acredito que a maioria esteja utilizando Nanda, pelo que eu estou percebendo aqui, né? Mas dá uma olhadinha na CIP também vale a pena. A gente que está acostumado a usar a Nanda, a gente estranha um pouquinho, porque a CIP não te dá a frase inteira do diagnóstico pronta, a não ser que você pegue uma lista de diagnósticos da CIP. Aí você já não está pegando na fonte primária. Oi, Ana, posso só te interromper, mas isso às vezes é bom, né? Porque Claro, eu, por exemplo, uso a Nanda porque, né, na maioria das vezes, porque os nossos diagnósticos de enfermagem já estão lá no sistema da CELC, né? E eles foram, né, baseados na Nanda. E às vezes a gente tem dificuldade, por ser uma coisa já muito fechada, às vezes uma parte se encaixa e outra não. Né? Então, assim, às vezes a gente tem dificuldade, eu tenho essa dificuldade, e eu até rio disso e compartilho com os meus colegas, que eu disse que agora a Nanda voltou a ser o meu material de bolso, né? Porque hoje a gente tendo que fazer consulta de enfermagem e tendo que colocar, né, o diagnóstico, o plano, eu, né, consulto, e inclusive, né, eu tenho o hábito já de deixar marcadinho lá na página, aqueles que a gente normalmente já, né, mais usa, e aí a gente vai se familiarizando mais, né? Porque é algo que é extremamente extenso, que a gente não, né? Tu consegue gravar aqueles que tu usa mais, mas tem alguns que, né, que acontecem mais esporadicamente que a gente... Alguns já fica, né, automático, né? Exatamente. Então, Oi, Ana, quando a gente fala... Pode falar. Desculpa. Eu gostaria de fazer uma fala, assim, como agora nem só como tutora, mas também como enfermeira da atenção básica, né?
e eu já compartilhei essa minha angústia contigo, inclusive, né, de que a gente lutou tanto, né, para ter a consulta de enfermagem como algo, né, privativo sempre foi, né, mas como algo que fosse validado, né, como algo que a gente pudesse usar na nossa prática diária, né, e aí hoje eu me deparo com muitos profissionais, muitos colegas enfermeiros, colocando lá onde é o diagnóstico de enfermagem 3 pontinhos, né, porque se tu não colocar nada, tu não consegue ir para o passo seguinte, né, porque a gente sabe que a consulta de enfermagem da CELC é algo mais reduzido, né, bem mais reduzido. É subjetivo, objetivo, diagnóstico e plano. Mas, enfim, melhor termos isso do que não termos nada, né? E aí, né, se eu não tiver um desses itens preenchidos, eu não consigo finalizar minha consulta de enfermagem. E aí me deparei algumas vezes com 3 pontinhos no lugar do diagnóstico. Se o profissional ele colocar os 3 pontinhos, ele consegue ir para o passo seguinte e finalizar a consulta. Então, assim, ó, isso me dói lá na alma, né? E eu falo isso porque... É bem triste, né, Lili? Eu acho um desrespeito com a nossa profissão, né? Eu acho um desrespeito porque a gente luta tanto para conquistar espaço, para poder fazer consulta de enfermagem, para poder dar diagnóstico, para, né, ter profissionais que colocam 3 pontinhos simplesmente por quê? Porque tem que, para contabilizar, digamos assim, os indicadores, consulta de enfermagem, a consulta ela tem que estar finalizada, né? E assim, isso para mim é... Nossa, eu não posso nem falar muito, então vai até chorar, porque eu acho isso desrespeito. Que a Ana está colocando ali no chat, a consulta de enfermagem é o nosso diferencial, e nós precisamos ser, né, os primeiros a defendê-la, como a Lili está colocando. E aí, quando eu coloco 3 pontinhos, eu até posso, de repente, optar, né, a não colocar, talvez, um diagnóstico da Nanda, que eu, naquele momento, mas eu fiz a minha avaliação, eu tenho a minha análise a partir do que eu coloquei de dados. Então, escreve um diagnóstico com as suas palavras. Se você, em último caso, né, para não colocar 3 pontinhos, escreve um diagnóstico com as suas palavras, porque isso é super válido, porque o diagnóstico é um julgamento clínico. Ele tem taxonomias, mas o julgamento clínico, ele não necessariamente tem que ser transportado para uma taxonomia. Claro que quando a gente aprende uma taxonomia, a gente usa aquela, certo? Mas não necessariamente o meu julgamento clínico precisa ser, como é que eu posso dizer, traduzido em uma taxonomia. Eu também posso escrever um diagnóstico com as minhas palavras, por que não? Tá? Enquanto profissional. Exatamente, até porque, como eu te falei, como os diagnósticos... E aí quem teve aula comigo uma hora dessa pode estar pensando assim, mas na época da aula tu não deixava fazer que fora do que estava escrito no livro. Realmente não. Por quê? Porque cada momento... Mas tem que aprender, né? O momento de aprender, o momento de utilizar a taxonomia é aquele ali, realmente deve ser feito assim. Agora a gente já tem uma base, a gente já tem um fundamento, né? Então, aí a gente pode avançar. E nos serviços onde a gente atende, por exemplo, ali no PANG, né, no atendimento ao diabético, no atendimento ao paciente insulino tratado, a gente pode e deve fazer entre as pessoas que atendem uma discussão e ter uma lista de diagnósticos, né? A Ana, por exemplo, ali na saúde mental, se for procurar na Nanda e pegar os diagnósticos que tem prontos lá, talvez não consiga fazer uma lista tão abrangente quanto é a necessidade. Porém, os profissionais que estão trabalhando na área, eles podem fazer essa lista. E essa lista, gente, se vocês forem fazer, vocês podem se basear tanto na Nanda como na CIP. Porém, se vocês forem fazer dentro de um serviço, eu até indicaria estudar e fazer a lista baseada na CIP, porque a CIP, os direitos dela são universais. Tá? Então, eles estão aí à disposição de quem quiser usar. Eu ainda gostaria de fazer, depois gostaria que mais pessoas falassem também, mas ainda gostaria de fazer, a Catiane está dizendo que não teve aula comigo, quem escreve 3 pontinhos. Espero, Catiane, espero mesmo. Ainda gostaria de fazer um comentário sobre o que a Lili falou da consulta de enfermagem na CELC, né? Que realmente, assim, ó,
que acontece, eu vou falar porque eu participei da discussão para essa inserção aí, enfim, né? Foi criada uma comissão entre coordenadores da atenção básica aqui da ANREC, e na época eu era coordenadora do Rincão, e eu estava nessa comissão, junto com quem estava na coordenação da atenção básica, que era a Maiara, aqui em Criciúma, e outros municípios também. E o que houve, gente? O resultado que vocês têm hoje na CELC é o resultado de uma tarde que nós sentamos. Uma tarde. Então, assim, é só o pontapé inicial. Ali deveria ter sido, né? Deveria ter sido dada uma continuidade por esse grupo, por esses municípios, que na verdade ali a gente representava os municípios e não as nossas pessoas, assim, né? Então, deveria ter sido dada uma continuidade para lapidar isso, para agora, ou até muito antes já, que os profissionais estão utilizando, saber as facilidades, saber as dificuldades e continuar, então, melhorando, né? Para que isso ficasse, assim, um instrumento que o profissional não colocasse os 3 pontinhos, que ficasse um instrumento que realmente por exemplo, agora a gente tem uma lista específica de diagnósticos de enfermagem para COVID, né? Que é uma coisa que a gente tem atendido muito. E esses diagnósticos, eles não estão lá naquela lista, né? Porque eles são muito novos. Isso. Mas é como, né? Como você falou, a gente nada impede de eu ir lá e escrever o diagnóstico, né? Claro. Ah, não, eu não quero porque eu não concordo de fazer o diagnóstico igual da Nanda, porque eu acho difícil, porque eu não quero procurar, mas você fez coleta de dados, faz um julgamento clínico, faz o seu raciocínio clínico e escreva isso. Isso é um diagnóstico de enfermagem, ele não tem obrigação de sair de dentro da Nanda ou da CIP ou de qualquer outra taxonomia. Né? Oi, Então, Ana, eu concordo super com essa tua fala, até porque lá na unidade em que eu trabalho, assim, nós somos em 2 enfermeiros, né? Mas mesmo assim, é difícil dar conta do fluxo, porque é um bairro de extrema vulnerabilidade, então lá é tipo quase 100% SUS. Então a gente tem um grande fluxo. E eu, vou ser bem sincera, eu não estou sempre com o Nanda na mão para estar ali fazendo o diagnóstico. Mas eu procuro sempre fazer dessa forma, entende? Tipo, às vezes eu não vou fazer a resenha ali da forma exatamente como está no livro, mas eu lembro de como eu estudei, né, de como eu sei, e coloco com as minhas palavras do próprio diagnóstico. Eu acho que pelo menos isso, sabe? Quando a gente não tem a oportunidade de ter aquela calma, de uma agenda mais espaçada, para estar realizando o diagnóstico da forma bem correta, como manda, né, ali o livro, eu acho que fazer dessa forma é bem importante. E realmente, né, o nosso instrumento de trabalho é o que a gente tem que levar em conta. Super, Luana, acho que super, eu acho que esse é o objetivo da gente estudar diagnóstico de enfermagem, é chegar no ponto de atender um paciente e conseguir também escrever com as tuas palavras o diagnóstico, sabe? Então, aprender a usar uma taxonomia, ela tem vários objetivos. Um objetivo é tu realmente conhecer, e o outro objetivo é depois tu conseguir fazer o raciocínio clínico por ti, né? A partir dos dados que tu coletaste. O Diego quer falar, pode falar, Diego, fica à vontade. Obrigado, Ana. Boa tarde a todos os colegas, que a gente não havia se cumprimentado antes. Dessa questão da consulta de enfermagem, eu acredito que o que tem no CELC, embora seja fruto de uma tarde de conversa, eu acho que é muito importante porque é um primeiro passo, né? Não se tinha nem nada, não se tinha nenhum campo, nada, então agora a gente tem pelo menos um campo lá que chama a atenção da necessidade de se preencher. Na questão da consulta de enfermagem, como que eu vejo? Eu vou atender um curativo, por exemplo, na Secretaria da Família. Eu vou fazer um ouvir, eu não vou chegar lá e não vou ouvir qual é a situação desse usuário, então eu preciso ouvir ele. Eu vou avaliar aquela ferida, né? Vou ver como é que está aquela ferida, e eu vou ter que ter um raciocínio em cima do que ele me falou, do que eu estou avaliando. Então, qualquer atendimento que eu vejo que eu vá atender, eu vou administrar uma intramuscular. Eu preciso saber o porquê que ele está fazendo, eu preciso saber para que serve aquela medicação, quais são os efeitos colaterais, qual é a via de administração que eu utilizo. Então, esse raciocínio eu acho que é o mais difícil de o profissional, o enfermeiro compreender, que aí eu vejo que falta, talvez, estimular mais ações de educação permanente de saúde para compreender que é isso, porque, às vezes, e aí eu já ouvi também,
um enfermeiro dizer para mim que é muito difícil fazer consulta de enfermagem com os diagnósticos, porque eles me disseram, eu não encontrei, um dia eu fui procurar e não encontrei um diagnóstico para gestação. Pois mas a gestação ela pode com várias coisas, ansiedade, padrão do sono, alterar padrão de sono, constipação, pode várias coisas virem que aí vão ter algum diagnóstico. Mas eu acho que é justamente esse raciocínio clínico, compreender que o teu atendimento, ele precisa ter um raciocínio, e esse raciocínio vai te dar subsídios para tua consulta, que aí a taxonomia que tu vai usar, se tu vai usar corretamente, isso aí é uma outra discussão. Mas principalmente a questão de raciocinar, de ter um plano e depois de conseguir avaliar se essas intervenções estão realmente dando certo ou não, eu acho que a grande aposta tem que estar aí, né, em compreender isso. Ano passado, enquanto eu tive a oportunidade de ficar o ano todo na unidade de saúde, nós tínhamos mês de fazer mais de 300 e poucos consultas de enfermagem, não lembro o nome agora, mas é justamente nisso. Todo o atendimento que eu, enquanto enfermeiro, faço, ele pode e deve gerar uma consulta de enfermagem, onde ela vai ter um ouvir, porque eu sempre ouço, se a gente parar para ver todos os nossos atendimentos, a gente ouve, a gente toca, a gente avalia, raciocina e tem um plano, uma intervenção em cima disso. Diego, sim, Lili. Posso só te cortar só um minutinho, só para mim não claro. raciocínio? Eu concordo absolutamente contigo, só que assim, não adianta tu ter 300 consultas de enfermagem de péssima qualidade, né? Colocando os 3 pontinhos lá no diagnóstico para te poder ter produção, né? Então, eu acho que mais do que quantidade, a gente tem que pensar também na qualidade dessa nossa consulta, né? Teu microfone está fechado. Desculpa, Lili. Não, que o microfone do Diego, eu acho que ele está falando, mas está fechado. Travou. Não, eu concordo, mas é justamente isso. É porque o nosso atendimento enquanto profissional de enfermagem, ele sempre deve ser de qualidade. E o que eu quero dizer é que um dos produtos do nosso atendimento, né, ele deve gerar, daí assim, se vai ser extenso, se vai ter lá um ouvir completo, ou ele vai ser mais direcionado, se o tocar também ele vai ser cefalopodal ou vai ser mais localizado, aí isso, claro, vai depender de toda a demanda, toda a rotina que eu tenho. Mas eu acredito que todo o atendimento, ele pode sim gerar uma consulta. Mas eu não estou pensando na questão de produtividade de números, mas no sentido de registrar, de avaliar, de fazer, vamos chamar um checklist do meu atendimento, né? Porque eu vou fazer... O processo de cuidar, né, Diego? Tu estás falando do processo de cuidar, né? Que a gente sempre vai fazer o raciocínio do que eu vi, como que eu analiso isso, o que a pessoa precisa. Então, aí eu já estou nas etapas do processo de cuidar, né? Então, sempre isso pode ser, sim, transformado e registrado como uma consulta. Acho que na fala do Diego tem uma questão bem importante também, que é a educação permanente, que ele fala, que eu colocaria aqui como a importância de discutir os casos concretos da realidade, né? Então, vocês têm uma situação na residência muito propícia para isso. Vocês podem, entre vocês e com a equipe também nas unidades de saúde, discutir esses casos concretos da realidade que vão nos dar embasamento para a gente ter mais facilidade para fazer os diagnósticos, e inclusive discutir determinados atendimentos que pode fazer com que a gente gere listas de diagnósticos, né, e que essas listas depois, elas facilitam muito no dia a dia, porque existe esse equívoco também que o Diego colocou ali, que a pessoa quer um diagnóstico para gestação, a pessoa quer um diagnóstico para hipertensão, a pessoa quer um diagnóstico para o diabetes, a pessoa quer um diagnóstico para o tabagismo, só que os diagnósticos de enfermagem, eles são das respostas humanas. Então, eu não tenho que ter a ansiedade de diagnosticar a hipertensão. Eu preciso ter, eu tenho a necessidade de diagnosticar como que a pessoa está respondendo e como que ela está vivendo com a hipertensão. É a mesma coisa o diabetes. Vocês estão lá atendendo os pacientes diabéticos. Vocês não têm a obrigação de diagnosticar diabetes. A diabetes já está diagnosticada
né, pelo profissional que diagnosticou anteriormente. O paciente já chega com o diagnóstico. Como que ele recebeu esse diagnóstico? Como que ele vive com esse diagnóstico? Como que ele sente ser, Né? como que ele tem, como que isso afeta a saúde mental dele, né? Como que afeta a saúde mental dele por ter recebido esse diagnóstico. Então, isso é muito importante da gente pensar quando a gente faz um diagnóstico de enfermagem, porque às vezes nós queremos seguir na mesmice, que é diagnosticar a patologia, não é a nossa função nesse caso. E uma outra questão também que facilita muito para o diagnóstico é a gente discutir, elaborar e colocar em prática os protocolos, né? Quando a gente tem protocolos clínicos bem definidos, a gente pode ter também já um rol de diagnósticos bem interessantes para que a gente possa fazer esse atendimento com mais tranquilidade, né? Porque, principalmente no início, quando a gente está iniciando uma carreira, ou quando a gente está iniciando em um determinado setor, né? Vamos supor, aqui vocês, vários saíram da graduação, iniciando uma carreira dentro da residência multi, ou então estavam trabalhando em outro setor, diferente, vão atender na atenção básica, às vezes não tinha atendido ainda a consulta do pré-natal. Quando a gente está iniciando, tudo parece mais difícil. Então, se a gente tem um norte, se a gente tem um protocolo, claro, para se basear, né? O protocolo e as rotinas, elas são feitas para serem flexíveis, porque elas são feitas para nos ajudar, e não para nos atrapalhar, nem para nos limitar, né? Então, quando a gente está iniciando, são bem importantes, isso ajuda também para a gente construir e elaborar os diagnósticos de enfermagem. E aí, gente, quem mais poderia colaborar aí com a nossa discussão de hoje de CIP? Eu ia dizer não de CIP, mas é a CIP. É que não tem como falar de uma sem falar da outra. É até difícil, né, quando a gente tem a nossa professora de saia aí falando e gosta tanto, é tão bom. Eu estou aqui só ouvindo, mas eu acho que são pontos bem importantes. A gente começar a construir os nossos diagnósticos e ter o nosso caderno, né? Como vocês estavam falando, ter o nosso caderno. E um ponto que pode parecer, assim, repetitivo ou super entendido para todo mundo, mas o nosso diagnóstico, ele é bem diferente de diagnóstico médico, né? Então, a gente tem que olhar para qual o nosso elemento de trabalho? Nosso elemento de trabalho é cuidado. Então, quais cuidados que aquele paciente, aquela pessoa necessita naquele momento? E aí, a partir disso, a nossa construção. Poderia trazer aqui um desafio, já que eu acho que todos estão passando aí pela clínica de enfermagem, para num próximo encontro trazer os diagnósticos que vocês têm feito no PANG, por exemplo, né? O que a gente tem visto? Porque quando a gente pensa, né, no diagnóstico, ok, a gente encontrou o problema, fez o diagnóstico daquela situação, mas o que a gente vai fazer para agir a partir daí? Então, qual é o nosso plano de cuidados? E esses são elementos bem importantes de a gente discutir aqui, uma vez que estamos aqui todos passando por aquele espaço, ou já passaram, ou vão se deparar na unidade de saúde com alguma situação similar. E para quem está na residência em saúde mental, também a contribuição, o olhar da saúde mental, especialmente para esse público. Ah, mas é familiar que vem. O cuidado é centrado no paciente. O paciente, ele está num centro familiar. Então, para quem trabalhou com PTS, eu acho que precisa lembrar disso também. Eu queria aproveitar a fala da professora Cris, só para fazer uma sugestão. A minha pesquisa de TCR é voltada para essa área, né? E eu fiz um levantamento de alguns diagnósticos, e na CIP tem bastante diagnóstico para saúde mental. Bastante diagnóstico para atenção básica também, para as doenças crônicas.
Renata? Oi, professora. Não te... Ah, tá. Achei que tinha falhado ali, né? Porque tu estava quietinha mesmo. É só sugestão, assim, Ó, para a pegar Ana disse que sim, Renata. e dar uma explorada, né? Nos eixos. Começar Sim, pelo foco, aí, sim. aí a partir do foco a gente começa a ver o que cabe, o que não cabe, o que dá para fazer. Eu É bem diria interessante. até, ó, eu diria até como tem a Ana aqui, a Lili, que são enfermeiras da Secretaria Municipal de Saúde, eu diria até que se fosse o caso de discutir novamente a consulta de enfermagem ali no sistema da CELC, que se poderia até pensar em mudar da NANDA para a CIP ali no sistema. Até porque, em relação a direitos autorais, seria politicamente mais correto, tá? E com menos chance de repente, se incomodar aí no futuro. Então, se em algum momento vocês quiserem puxar alguma discussão assim, e se eu puder, de alguma forma, ajudar, eu estou à disposição. E acho que essa discussão, inclusive de uma troca de passar da Nanda para a CIP, seria bem interessante de fazer. Oi, Ana, sabe que a gente está agora com muitos profissionais novos, né? Muitos profissionais. Então, assim, eu acho que isso talvez fosse algo bem válido, né? Porque muita gente nova chegando, vindo, né, de outros lugares e que, né, a gente sabe que nem todos são formados na Unesc, né? E que não tem habilidade, né, em fazer diagnósticos. Acho que talvez fosse né, assim, um momento bem, não sei se já, mas assim, eu acho que a gente, né, muito em breve vai ter que retomar essa discussão, porque muita gente assim, vindo da área hospitalar, que nunca trabalhou em saúde coletiva, então assim, né, a gente sabe, hoje eu ainda estava falando sobre isso, assim, ó, que assim, por exemplo, eu tenho uma colega agora que ela veio da UTI, né, ela sempre trabalhou em UTI e trabalha ainda, e agora ela veio na saúde pública. Eu estava dizendo, se ela veio para me ajudar, né? Só que por enquanto eu estou tendo que ensinar, né? Ensinar tudo para ela. Por quê? Em UTI tu tem um ambiente totalmente controlado, né? Os pacientes que estão lá na UTI, eles são totalmente controlados. E nós, na atenção básica, o nosso ambiente, muito pelo contrário, né? A gente não tem controle nenhum sobre o nosso ambiente, né? A nossa demanda, a demanda que a gente enfrenta diária, ela a cada dia, a cada hora, ela muda, né? Então, assim, né? A pessoa que vem de um ambiente desse completamente fechado, ela tem que abrir muito a sua mente, né? Para entender qual é o processo de trabalho da atenção básica. E aí é como eu falei, né? É uma pessoa que ela felizmente tem muito boa vontade, que eu acho que isso já é assim, né? Algo, porque eu sempre digo, a pessoa que tem boa vontade, ela aprende, né? Mas assim, a prática dela é completamente diferente. Só para falar ali, um ganchinho na fala da Lili, eu também já tive colegas que vieram da área hospitalar, né? E aí eles vêm com bastante dificuldade, inclusive em trabalhar na atenção básica, não só no diagnóstico de enfermagem, mas como a Lili falou, no processo de trabalho, né? E aí a gente vê dentro das práticas muito consulta médica. Eu até coloquei ali no chat a consulta de enfermagem, que ela tem que ser realmente validada, se não produzimos, não registramos, não fizemos, né? Porque a gente vê muito, não tem mais consulta médica, né? E aí muita coisa, inúmeras coisas, eu acho que a metade, eu poderia dizer, a gente consegue resolver dentro da nossa consulta, né? Com um olhar integral também. Quando a gente pensa no que o paciente precisa, por exemplo, como a Ioná falou, a diabetes já está diagnosticada, mas e aí? Talvez não é apenas a avaliação medicamentosa que ele precisa, pode ser outra coisa, né? Então, a gente consegue dar aquele primeiro atendimento para o paciente. E tem que se parar, né?
em pensar apenas em consulta médica, mas validar a consulta de enfermagem para resolvermos esses problemas e registrar mesmo, né? Fazer um diagnóstico. E a gente vê realmente, Lília, eu concordo contigo, que as colegas, assim, em números, têm bastante dificuldade. A gente teve um treinamento, acho que o ano passado, até a Ioná estava participando aqui no Sombrio, a gente foi a Criciúma, e aí depois, assim, os comentários eram esses, as dificuldades que encontramos enquanto enfermeira para fazer um diagnóstico e registrar e fazer, e digo mais, em ouvir e fazer uma consulta de enfermagem, que é aquele processo de cuidar que a Ioná falou também, né? É isso aí, Karine. Muito obrigada pelas contribuições de todos. Vamos lá, então. Mais alguém aí, uma vozinha diferente para falar conosco? Eu estava aqui pensando, outro dia eu estava conversando com meu filho, tem uma atividade que a gente faz uma vez na semana, e aí já para fazer com que ele fizesse um cálculo, aí eu estava dizendo para ele, filho, quantos dias tem na semana? Ah, tem 7, tá, e quantas horas tem cada dia? Ah, tem 24. E quanto é que dá? 24 vezes 7? Ah, dá 140, 4, 2, 24, 28, dá 168, né, por aí? Aí, tá, e dessas 168 horas, tem uma que nós vamos dedicar para essa atividade na semana inteira. Então, vamos fazer, assim, da melhor forma que a gente pode. Vamos realmente pensar que essa 1 hora a gente vai dar o sangue, né? E a Então, gente na outra aprende muito, né, semana... Ioná? E a Oi? gente, como esses encontros, a gente acaba sempre aprendendo, né? Eu já te ouvi falar várias vezes, eu coloquei ele no chat, que é sempre uma aula te ouvir, né? Em falar em sistematização de enfermagem. E é verdade. Enquanto enfermeira, embora a gente tenha bastante prática, quanto eu, como a Lília, a gente trabalha na ponta, mas a gente te ouvir falar, assim, é muito bom. Então, eu acho que para nós, enquanto enfermeiras da residência, te ouvir é sempre muito válido. Eu até vim dirigindo, vim ali no computador de bordo, ouvindo vocês, porque é sempre importante, né? E como é válido, como é esse processo de pensar, né, nas nossas práticas mesmo. Porque, como o Diego falou, eu fiquei pensando aqui na medicação que ele citou como exemplo. Às vezes chega um paciente lá, e se nós, enfermeiro, conseguimos atender e fazer aquela avaliação, o porquê daquela medicação, se tu realmente fazer uma anamnese, tu consegue descobrir muita coisa e conversar com aquele paciente, faz uma consulta de enfermagem, faz uma evolução, e se tu não tem aquele tempo maior, mas tu consegue, às vezes, ter pelo menos 1 ou 2 diagnósticos, por exemplo, até muitas vezes ansiedade, enfim, aí na saúde mental, ou outros, né, enfim, que tu consegue pegar e tu consegue fazer uma boa, como se diz, um planejamento, né? Um planejamento para aquele paciente, né? Para melhorar aquilo ali, né? Plano de Então, às vezes, cuidados, consegue né? muita coisa, às vezes, assim, melhorar os cuidados dele, melhorar a qualidade de vida em pequenos detalhes, assim, quando a gente consegue fazer, né? Então, te ouvindo falar, a gente se pega pensando na nossa prática mesmo enquanto profissional, isso é muito bom, é muito rico para nós, assim. A ideia é fazer a gente refletir, né? Sempre que, mas assim, todas as pessoas quando falam, elas fazem esse movimento, né? Por isso que eu digo, então, como a gente tem essa 1 hora a cada 15 dias, né? Teria que somar aí as horas de 15 dias, não só 7. Então, como a gente tem essa 1 hora, vamos procurar participar. No outro dia, eu fiz uma provocação para vocês abrirem as câmeras, a gente entende que nem todos, né? Às vezes estão dispostos, enfim, cada um, né, pelo seu motivo, mas hoje eu estou fazendo essa provocação também de repente, participar e colocar falar alguma coisa sobre, porque todos aqui têm experiência em relação à consulta, né? A Aninha, agora eu estou ali olhando para ela, na saúde mental, assim como todos os pacientes, né, de forma geral, a gente usa muitos rótulos, na saúde mental também. Então, assim, chegou o paciente bipolar, chegou o paciente ansioso, chegou o deprimido, chegou... Então, mas e a minha análise, enquanto profissional, deste paciente? Olhar para a pessoa, né? Não se olha a pessoa, se olha a doença, né? Então, a minha análise, eu quero dizer assim, a partir do momento que eu dou atenção para essa pessoa, qual é a análise que eu faço? Não o rótulo que ela já veio. A análise que eu faço da porta para dentro daquela sala onde eu atendi, né, Ana? Então,
É muito importante que todos coloquem as suas experiências. Isso é bem importante mesmo. Oi, alguém ia falar? Eu me meti de novo, né? Não, eu só queria compartilhar com vocês, semana passada eu participei do fórum do Congresso Americano, né, da Associação eu me inscrevi e não consegui participar. Mas, Ioná, pensa, maravilhoso. E eu gostaria de compartilhar com vocês um dado muito importante. Primeiro, um termo novo que eu nunca tinha ouvido falar, que é o diabetes de estresse, né? Que é o quanto o impacto do diagnóstico do diabetes afeta o psicológico da pessoa, né? Então, assim, tem um novo termo para isso, né? Que é o diabetes de estresse, né? E que foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e que somente 24% de saúde, seja ele de qualquer área que a pessoa tivesse sido atendida, perguntou como a pessoa se sentia em relação àquele diagnóstico. Então, imagina, porque assim, eu sempre digo, assim, deu certo que no mesmo dia, assim, no dia depois que eu participei eu tive a oportunidade de atender duas gestantes, tá? Duas gestantes que iniciaram o uso de insulina, né? E iniciar o uso de insulina para uma gestante é algo para elas, assim, que é o fim do mundo. Elas acham que aquilo vai fazer mal para a criança, né? E eu tive a oportunidade de parar e perguntar, tá? Agora me diz, como é que tu estás te sentindo em relação a ter que usar insulina? Eu digo, então agora tá, né, como hábito. Sim, é claro que eu estou usando o exemplo, né, do diabetes, mas eu acho que isso é para tudo, né? Que a gente, às vezes, está tão preocupado em tratar a doença, né? Dar uma resposta, né? Uma resposta medicamentosa, que a gente até já falou disso na outra aula, mas e como é que essa pessoa está se sentindo psicologicamente em relação a esse diagnóstico, né? Quantas vezes a gente para perguntar para essas pessoas? Isso, Lili, é fazer saúde mental. Isso é fazer saúde mental. E aonde a gente faz saúde mental, pensam que é uma coisa do outro mundo. E não é nada mais do que isso, né? É cuidar das emoções das pessoas, dos sentimentos. Que tem que ser feito para todos, em todos os momentos, em todas as consultas. Não é só na consulta de saúde mental. Não é só quando eu vou atender alguém que já tem um transtorno instalado. Muito pelo contrário. Isso tem que fazer parte da consulta do dia a dia do enfermeiro. Ana, não acrescento, em qualquer ambiente que a gente esteja. Exatamente. Não é restrito a CAPS, não é restrito a serviço de saúde mental. Exato. A saúde mental, a gente olha para a população como um todo. Exato. Todos nós precisamos, é o assunto mais discutido nessa pandemia, a gente não está dentro do CAPS. Exato. A gente está em qualquer lugar, então eu acho que qualquer lugar é lugar para a gente pensar em saúde mental, e não podemos pensá-la separada. Quando a gente fala em atenção integral, isso também faz parte. Se inclui aí, não podemos esquecer. E é deixada de lado, é estigmatizada. Não, é pensada só lá na 8ª fase e depois deu. E depois se esquece. Ou nunca antes comentada, será? Não sei. Sim. E quando a gente se forma, Sim. E quando a gente vai para o campo de trabalho, e quando a gente, no caso aqui, quem vai para a atenção básica, né? Como é que vê isso? Aí tem a Bruna Panhan, que fez aí o TCC dela voltado à saúde mental na atenção primária, especialmente a visão dos profissionais da atenção primária em relação à saúde mental. O que entende? E aí vai trazendo vários estigmas, e ela está aí até conversando comigo para tentar reproduzir em outro cenário o que ela fez no TCC dela, que é extrema, eu acho, a gente acabou desenhando dessa forma, acho bem importante, mas por que a gente vem aqui e discute isso, né? Ô, Cris,
Acho importante agora, nesse mês do Setembro Amarelo, que a gente vai fazer algumas lives em função da prevenção do suicídio, quem sabe ela possa estar numa dessas, estar apresentando isso e estar discutindo, né? Está levando essa discussão. Vamos combinar? Concordo, Ana, estamos aí para isso. Ótimo. É isso aí, meninas. Fechamos uma hora de discussão, mas alguém gostaria de falar alguma coisa? Renata, que apresentou hoje, gostaria de fazer algum comentário? Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Eu Nosso gostaria só de próximo... agradecer, professora, a participação dos colegas, de vocês, professoras também. Se quiserem trocar ideias sobre a CIP, sobre a Nanda, né, os nossos telefones aí estão públicos, a gente pode conversar. Eu acho que é isso. Muito obrigada a todos. Nós é que te agradecemos, né, Renata, por trazer o tema. A Renata sempre interessada, um tema tão importante, né, tão essencial para a enfermagem e que nem sempre é dado, assim, a devida importância, a devida relevância, né, porque a partir desse tema, que é a nossa base, podem surgir todos os outros temas, né, dessa base pode surgir todos os outros temas. Aqui nós podemos transitar por vários caminhos aí, dependendo da nossa intenção. E eu acho que esse espaço, Ioná, que foi criado, é o espaço ideal, né, para a gente estar discutindo essas questões, né, e estar amadurecendo, para estar levando para fora desse espaço esse conhecimento que está sendo produzido aqui, né. Eu acho fantástico, eu achei fantástico esse nosso encontro. Que legal, né? Eu também estou gostando muito. Quero aproveitar também hoje para colocar para vocês, prestem atenção na nossa planilha, né? No nosso cronograma ali do PANG, é um serviço que a gente está envolvido, então ele faz parte da residência, tanto quanto qualquer outro local que tenha no cronograma semanal de vocês, né? Afinal de contas, a Unesc é a proponente da residência, né, e a clínica está dentro da Unesc, dentro do curso de enfermagem, que é onde nasceu a residência, né, o projeto saiu do curso de enfermagem. Então, assim, a clínica de enfermagem é um local muito legítimo para a residência, sabe, muito legítimo. Se tem um local onde a residência deve acontecer, é na clínica de enfermagem, claro, além dos outros todos, né, que a gente também vai, que a gente sabe que vocês desenvolvem ótimos trabalhos. Então, incorporem esse cronograma da clínica dentro da semana de vocês, virando aí a rotina, para a gente ficar sempre tranquilo em relação a essa cobertura, né, que a gente dá lá na clínica. E, além de tudo, é uma ótima oportunidade de aprendizado, né, porque, convenhamos, atender pacientes com diagnóstico de diabetes e ainda os insulino tratados, é uma oportunidade muito grande, assim, de aprender, né. E, a partir dessa nossa discussão de hoje, não passem jamais uma consulta, né, de enfermagem, sem perguntar para eles como que eles estão se sentindo, né, o que significa ter diabetes na vida deles, o que significa, talvez, não conseguir fazer aquela dieta ou aquele exercício físico, como, na verdade, as pessoas, né, nós somos muito prescritivos, muito punitivos, né, às vezes a gente só sabe dizer assim, por que não fez a dieta? O HGT continua acima de 200, mas também não colabora, não ajuda. Aí a pessoa diz assim, mas eu fico nervosa e aumenta. Aí a pessoa vira as costas, a gente pensa, imagina, deve comer um monte de açúcar, é por isso, né? A Ângela está rindo, né? Oi, Ana. Aí a gente olha o controle diário de glicemia e vê o pico que teve e pergunta o que aconteceu nesse mês. E aí, olha, realmente aconteceu uma coisa e a questão emocional altera. Então, olha, não é conversa. Né? Isso a gente precisa estar aberto, né? A gente precisa estar aberto para esse ouvir e a gente precisa, como que eu posso dizer assim para vocês, não julgar,
né? A gente precisa se despir do julgamento, porque é o julgamento que nos quebra. E ele, às vezes, vem antes de qualquer outra coisa. A pessoa botou o pé na porta, a gente já está julgando. E é aí que a gente já começa atravessado, né? Fala, Tem muita Aline, questão social também, né? Isso, Ju. Também. Acho que a maioria dos pacientes que vão ali no PANG, tem aqueles que a gente observa, assim, a gente não julga, pelo menos eu não julgo, a gente observa a qualidade de vida, né? No caso, as pessoas que têm condição ou não de fazer uma dieta que tenha que ter alguns produtos que a pessoa não tem condição de comprar, né? Então, a gente sempre procura orientar da forma, do padrão de vida da pessoa, né? Também não adianta eu falar em dieta e a pessoa está desempregada. Então, a gente sempre tenta olhar os dois lados, né? O que come, o que pode, se tem condição financeira, a gente sempre explica bem certinho, né? Então, eu acho que tem muito disso, não adianta querer ajudar sem saber como que a pessoa vive, né? Acho que tem bastante disso também. É muito importante, né, Ju? E assim, ó, hoje a nutrição, ela já avançou muito nisso, sabe? Então, nós temos os colegas nutricionistas na residência, assim, ó, se a gente está com uma situação dessa na frente, a gente não precisa se furtar de ir lá para o colega e dizer assim, olha aqui, colega, eu preciso de uma orientação nutricional para um paciente diabético, mas as condições dele são essas, ó, ele pode comer arroz e feijão todos os dias, ele não tem condições de comprar o pão integral, é só o pão branco, ele não consegue comprar, então, a gente precisa também agir de uma forma interprofissional, sabe? Nós não temos a obrigação de repente, resolver tudo, mas nós temos outros colegas na residência que podem nos ajudar muito a contornar essas situações. E aí desafiar o colega, faz aqui uma orientação nutricional nesta situação. Ó, é feito o rancho no dia 1º do mês, no dia 10, a partir do dia 10, dificilmente vai ter carne nessa rotina alimentar, né? Ah, mas tem ovos, tem umas galinhas no quintal? Não tem? Tem um quintal, tem verdura, tem couve, enfim, o que tem? Então, a gente precisa também criar condições dentro, como a Juliana está falando, dentro das possibilidades das pessoas. Não adianta a gente querer fazer um plano de cuidado lindo, maravilhoso, e aí agora é geleia diet, é torrada da marca tal, é não sei o quê, só para desencargo de consciência nosso de que estamos orientando algo que a gente considera correto. Né? Como a Ju está falando. Oi, Iona, eu gosto, eu sempre faço essa fala, sempre. Eu digo que a gente não deve mais usar a palavra não. Ah, não, ó, a partir de agora, isso não pode. Isso não, isso, aquilo não. Então, assim, eu me policio muito em não dizer a palavra não. Porque o não já traz aquela carga negativa, né? Então, eu sempre digo assim, ó, que nós, brasileiros, né, a gente, por exemplo, devia aprender a ler rótulo, né? Porque muitas vezes o paciente está fazendo um investimento numa alimentação de um custo muito alto e de uma qualidade inferior à outra. Por quê? Porque a gente não lê rótulo, né? Então, assim, isso ultimamente eu tenho estudado bastante e tenho pesquisado, assim, justamente para tentar, né, dentro dessa condição em que a pessoa vive, então vamos ver o que é menos pior para ela, né? O que dentro daquele contexto que é inserido, o que a gente tem de menos nocivo. Como tu falou, eu já peguei um paciente, até, e perguntei, o que houve esse mês que a tua glicemia tão alta? Eu estou comendo o que me... Porque eu está desempregado, eu estou desempregado do que me dá. Então, falar para uma pessoa dessa em restrição alimentar, ao contrário, eu tenho uma cesta básica, devo uma cesta básica para o paciente, né? Porque a gente tem que pensar que cada indivíduo não tem uma... Não só para isso, né? A gente está usando isso como, né? Isso como exemplo agora, mas assim, não existe uma receita de bolo hoje mais para nada, né?
Então, pessoal, a Karine saiu, eu já coloquei ali, obrigada pela participação. É a Catiane. Não foi a Catiane. Saiu, foi para o curso. Foi a Catiane, eu me enganei. Eu ia dizer que a Karine também colocou que é importante falar conforme o paciente entende, né? E isso também é bem importante, às vezes a gente bota no piloto automático aí e não consegue mais perceber isso. E a Cris colocou fazer o objetivo junto com e não para, que também é muito importante, né? Porque se o paciente se sente parte daquele plano, é mais fácil conseguir que ele tenha êxito. E o entendimento, valeu, gente. Né, Ioná, de que... Mas alguém Ioná, gostaria de fazer mais alguma contribuição? Oi? Só fechando ali também, entender que às vezes o nosso objetivo é diferente do objetivo do paciente, né? Então, a gente precisa respeitar quais são as expectativas dele, e a gente consegue isso quando a gente faz um plano com, não faz para, a gente não determina para o paciente, a gente constrói junto com. Então, eu acho que quando a gente fala em cuidado centrado no paciente, a gente está falando disso, né? Para fechar aí. Sim, exatamente isso. Ok? Mas alguém gostaria de fazer mais alguma contribuição? Senão vou pedir para todo mundo abrir os microfones para dar um tchau, assim, mais alegrinho. Ouvir as vozes de vocês. Vou finalizar. Ok, gente? Muito obrigada pela participação, então. Beijo! Beijão, gente! Tchau, gente. Tchau. Beijo, gente!